E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui dando continuidade à nossa resolução de exercício, ok? Sobre número de oxidação e redução. E para resolver a nossa terceira questão, a gente vai precisar de um outro ponto, ok? Que é saber o que é um agente oxidante e o que é um agente redutor, ok? Eu coloquei aqui uma pequena reação, só para a gente entender direitinho como é que isso funciona, tá? E perceba o seguinte, eu tenho o cobre mais 2, e depois dele reagir com zinco, você percebe que o cobre não tem mais nada, né? Então o valor do número de oxidação dele aqui é 0. Quando isso acontece, nós dizemos que ele sofreu o quê? Uma redução, ok? Uma redução. Perceba que nós temos aqui agora o zinco, que não tem número nenhum, então quer dizer que ele está zerado. E ele passou a ficar com carga mais 2. Esse carga mais 2 quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele sofreu uma oxidação. Até aqui tudo bem, né? A gente já aprendeu isso no vídeo anterior. Só que, o que é um agente oxidante e o que é um agente redutor? Um agente oxidante é quem faz o outro elemento que está próximo a ele oxidar, ok? Então, eu tenho cobre e tenho zinco, sendo que se o cobre sofreu redução e o zinco sofreu oxidação, o cobre seria o nosso agente oxidante, porque ele é quem vai fazer o zinco oxidar. Ok? Nosso zinco seria o agente redutor. Por que ele seria o agente redutor? Porque ele faz o cobre sofrer redução. Ok? Então, é importante que você saiba identificar quem sofre oxidação e quem sofre redução nas reações de óxido-redução, ok? Para que a gente saiba determinar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor da reação, tá? Pois bem, na terceira questão diz o seguinte: no processo metalúrgico de obtenção do chumbo, Pb, estão envolvidas as reações representadas na equação 1, 2 e 3, tá? Então, eu tenho aqui as três reações, beleza? E ele diz o seguinte: considerando-se as transformações que ocorrem com as substâncias relacionadas, pode-se afirmar que, alternativa A, o chumbo é oxidado na equação 2. Vamos ver aqui onde é que está o chumbo na equação 2. Pb, está aqui. Ok? Pb está aqui o outro Pb. Vamos ver se ele realmente sofreu essa questão de oxidação. Resumindo, oxidação é perda de elétrons. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho o Pb e o oxigênio aqui. Lembrando que o oxigênio tem número de oxidação menos 2. Então, seria x menos 2 igual a 0. Eu teria x igual a mais 2. O Pb aqui tem carga mais 2, ok? E quando ele está sozinho, a tendência dele é ser 0. Quando o número de oxidação de um elemento vai de mais 2 para 0, quer dizer que ele sofreu redução. Ele não sofreu oxidação. A alternativa A diz que o chumbo é oxidado pela equação 2. Não, ele sofreu redução pela equação 2, ok? A alternativa B diz o seguinte: o chumbo é reduzido na equação 1. Vamos ver o que acontece aqui. O número de oxidação do enxofre geralmente é menos 2, ok? O enxofre é menos 2. Então, eu tenho um PbS. X, que eu quero saber quanto é que fica. E o número de oxidação do enxofre é menos 2, tudo isso totalizando 0. X vai ser igual a mais 2. O Pb aqui, ok? Tem carga mais 2. Vamos ver como é que ele está do outro lado
depois que ele reagiu com o oxigênio. Perceba que é a mesma substância, ok? Então o número de oxidação dele aqui também se tornou mais 2. Ele estava com deficiência de 2 elétrons, ele continua com a deficiência de 2 elétrons. Resumindo, ele não sofreu nem oxidação, nem ao menos sofreu redução. Como na B está dizendo que chumbo é reduzido na equação 1, essa afirmação é falsa, ok? Então, alternativa A e B não estão condizentes. O número, ou NOx, né? Número de oxidação do chumbo, não se altera na equação 3. Não se altera. Perceba que eu tenho aqui de novo, ok? O PbO, onde o número de oxidação dele é mais 2, ok? E perceba que o Pb aqui, o chumbo, ele está sozinho. Esse S é simplesmente para dizer que ele está no estado sólido, ok? O chumbo aqui, ele está sozinho. Por ele estar sozinho, o número de oxidação dele é 0. Ele diz aqui na alternativa C que o NOx do chumbo não se altera na equação 3. Só que a gente está percebendo que sim, ele sofre aqui no caso uma redução. Então, a alternativa C está inviável, tá? Então, nós acabamos tendo o carbono e o monóxido de carbono são redutores. O que é esses redutores? Se eles são agentes redutores, eles vão fazer ele aqui sofrer uma redução? Vamos dar uma olhadinha, né? Na equação 2, não sei se vocês perceberam, na equação 2, ele sofreu uma redução, não é? Já que ele estava mais 2 e foi para 0. De 2 para 0 sofreu redução. Se ele sofreu redução, quer dizer que o carbono é o agente redutor, porque ele faz o chumbo reduzir, ok? Então, no caso aqui, eu tenho carbono, que no caso era 0. Vamos só conferir aqui, 0, porque ele está sozinho. E aqui eu tenho CO2, onde eu tenho CO2, X. Eu tenho menos 4 igual a 0, eu tenho x igual a mais 4. Como ele estava 0 e foi para mais 4, ele sofreu uma oxidação. Lembra o que eu tinha dito? Quem sofre oxidação é o agente redutor, porque faz o elemento junto a ele sofrer redução, ok? Então, nós temos aqui a alternativa correta, o item D da terceira questão. Ok? Vamos indo aqui para a nossa quarta questão. Diz o seguinte. Testando-se o fósforo branco com solução aquosa de ácido nítrico, ok? Obtém-se o ácido fosfórico e monóxido de nitrogênio, segundo a equação química equilibrada. Então, você tem aqui a reação que mostra esse processo. Os agentes oxidantes e redutor dessa reação são, respectivamente, eu tenho que descobrir quem é que sofre a oxidação, quem é que sofre a redução, e dessa maneira eu posso descobrir quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor, ok? Pois bem. Vamos ver aqui. Tem um elemento fósforo sozinho, ok? Então ele vai ser 0. Onde eu posso encontrar o fósforo depois da reação? Nessa parte aqui, ok? Então eu tenho que descobrir qual é o número de oxidação do elemento fósforo. Rodolfo, que é esse 12 aqui? É o número de vezes que essa molécula está sendo repetida, ok? Não precisa se preocupar com esse 12 não. Eu quero saber o do fósforo. Lembrando que o hidrogênio tem número de oxidação mais 1 e o oxigênio tem número de oxidação menos 2. Eu vou ter mais 3, mais x, ok? 2 vezes 4, 8, menos 8, igual a 0. Menos 8 com mais 3, eu tenho menos 5. Passando o 8 para o outro membro, eu tenho x igual a mais 5,
ok? Então o fósforo aqui estava zerado e aqui ele está mais 5. De 0 para mais 5, nós dizemos que ele sofreu uma oxidação, ok? E agora vamos dar uma olhadinha no nitrogênio aqui. O nitrogênio nessa equação e o nitrogênio depois da equação ter sido feita, ok? Vamos ter aqui o HNO3, está aqui o número de oxidação já deles. E eu tenho hidrogênio mais 1, mais X, que eu quero saber o número do nitrogênio, menos 6 igual a 0. Tenho menos 6 com mais 1, menos 5. Passando para o outro membro, tenho x igual a mais 5. O número de oxidação do nitrogênio nessa equação aqui é mais 5. E eu tenho agora o monóxido de nitrogênio. X menos 2 igual a 0. X vai ser igual a mais 2. O número de oxidação dele aqui é mais 2. Perceba, estava com a deficiência de 5 e agora está apenas com a deficiência de 2, ou seja, ele ganhou 3 elétrons. Se ele ganhou o elétron, ele sofreu uma redução. Então, Rodolfo, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor dessa situação? Perceba, quem é o agente oxidante? O agente oxidante é quem sofreu redução. Quem foi que sofreu redução? O nitrogênio, no caso aqui o HNO3, ok? Quem é o agente redutor? O agente redutor é quem sofre oxidação. Quem foi que sofreu oxidação nessa reação? No caso aqui, o elemento fósforo, ok? Então, quem seria o agente oxidante? Seria o nitrato, o ácido nítrico, no caso. E quem seria o agente redutor? No caso, seria o fósforo. Resumindo, a alternativa correta é o item C, ok? Bem, pessoal, ficamos por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, ok? E até a próxima.